A CPMI do INSS acabou com uma derrota no relatório final dos bolsonaristas que tentaram emplacar a prisão do Lulinha, mas acabaram sendo derrotados nesse sentido. E por culpa deles, né, foi encerrada a CPMI sem relatório final, ou seja, 7 meses de pirotecnia que no fritar dos ovos não serviu para nada. Porém, mostrou que tem igreja evangélica envolvida nesse esquema pesadíssimo aí de roubar dinheiro dos aposentados. A ministra Gleisi Hoffmann fez um comentário sobre esse relatório final que não foi aprovado. Vou colocar daqui a pouquinho o que ela disse. Mas antes, quero falar para vocês o seguinte. Estamos, nessa batalha contra a desinformação. E os canais que estão aqui, nas redes sociais, expondo a verdade, desmascarando as mentiras e levando adiante o bom debate político, precisam de recursos financeiros. Tá aqui esse QR Code do Live Pix da nossa página, onde você pode enviar uma mensagem, aparecer nos próximos vídeos, levantar o debate de forma respeitosa e democrática e ainda contribuir com o nosso trabalho. Todos os canais precisam da contribuição do público, já que infelizmente os partidos de esquerda não gostam, de financiar a mídia alternativa, que é muito importante, inclusive, para equilibrar o jogo político contra a extrema-direita que domina as redes sociais e precisam ser enfrentados, porque eles mentem e nós estamos aqui para desmentir e apresentar boas propostas e bons projetos para o Brasil e fazer engrandecer grupos políticos que de fato possam fazer coisas que beneficiem a maioria da população. Bom, mas vamos aqui, falar sobre a CPMI do INSS, que no fritar dos ovos não pegou ninguém, pelo menos por enquanto. Tá aqui, ó, CPMI do INSS é encerrada sem relatório final após rejeição do parecer. Tem essa matéria aqui da Agência Brasil que resumiu e explicou o que aconteceu. Então a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS foi encerrada sem relatório final, após 7 meses de trabalho. O parecer do relator, deputado Alfredo Gaspar, foi rejeitado por 19 votos a 12. E o presidente da comissão, senador Carlos Viana, aquele que é ligado à Igreja Batista da Lagoinha, decidiu encerrar os trabalhos sem analisar o texto alternativo da base governista. Bom, o relatório rejeitado previu o indiciamento de 216 pessoas, enquanto o documento da base sugeria 201 nomes, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. Mesmo sem conclusão, segundo o presidente da comissão, cópias do material serão encaminhadas ao Ministério Público Federal e ao Supremo Tribunal e à Polícia Federal. Bom, por enquanto, tudo que se viu nessa CPMI foi baixaria política, lamentavelmente. Mas expôs algumas coisas que, se bem trabalhadas, vai desconstruir demais as bases da extrema-direita. Inclusive, uma base forte da extrema-direita que está em algumas, não em todas, em algumas igrejas evangélicas. E a Igreja Batista da Lagoinha acabou ficando aí no olho do furacão e a sua imagem já está muito desmoralizada. Inclusive uma de suas igrejas, uma de suas sedes, um de seus templos acabou fechando as portas. Claro que tem a ver com o escândalo do Banco Master, mas também teve problemas aí em outras igrejas evangélicas. Isso vai ser detalhado nos próximos vídeos que nós vamos fazer aqui, mostrando que algumas participaram aí desse esquema criminoso de desviar dinheiro de aposentados pobres. Mas vamos ver o que disse a ministra Gleisi Hoffmann, que explicou como que terminou, como o que se deu no encerramento dessa CPMI, sem a aprovação do relatório final, sem relatório final. Vamos ver aqui a Gleisi falando. Por 19 votos a 12, a maioria rejeitou, nesta madrugada, a grosseira farsa apresentada como relatório pelo comando bolsonarista da CPMI do INSS. Bom, grosseira farsa apresentada pelo comando bolsonarista. Que seja dada essa ênfase, Ela está dizendo que o comando bolsonarista é uma grosseira fraude. Derrotado pelo voto e pela verdade, o presidente da CPMI impediu a votação do relatório da maioria, que aponta com análise séria as provas concretas. Análise séria e provas concretas, palavras da ministra Gleisi Hoffmann. O governo de Jair Bolsonaro como responsável pela ação das quadrilhas que roubaram bilhões de aposentados e pensionistas. Final vergonhoso para a oposição bolsonarista.
Roubaram bilhões. Bom, ela está dizendo aí, esse esquema do roubo do INSS deve ser atribuído ao ex-presidente, ao governo do ex-presidente Bolsonaro. Até porque também esse negócio começou antes. E foi justamente no governo do presidente Lula que teve investigação e prisão dos responsáveis aí por esse esquema criminoso que roubou dinheiro de aposentados. Que ao invés de investigar, usou a CPI como palco de mentiras e politicagem. Na vida real, os fatos são claros. A partir da operação sem desconto da Polícia Federal e da... Bem lembrado, né? É uma operação da Polícia Federal no governo Lula que tem liberdade para atuar, para investigar e para prender. Essa liberdade não era plena no governo anterior. Isso é fato. A CGU, em março de 2025, o governo do presidente Lula desmontou a quadrilha que estava roubando aposentados e pensionistas do INSS desde o governo de Jair Bolsonaro. 23 pessoas foram presas, 13 inquéritos policiais foram abertos e mais de 2,8 bilhões em bens e em dinheiro foram apreendidos e bloqueados pela Justiça. Os descontos automáticos foram proibidos e novas regras de segurança foram adotadas. Isso é importante, hein? Proibiu os descontos automáticos e adotou-se novas regras para impedir que esses descontos sejam novamente feitos. Aliás, é o seguinte, né? A proibição total de descontos de associações é uma necessidade, porque se um aposentado quiser fazer parte de alguma associação, ele que pague um boleto ou faça um Pix. Descontar do salário somente mediante a um esquema muito criminoso, que essa CPMI deveria ter exposto com mais clareza e não o fez, porque ali foi um palco de pirotecnia política, de baixaria política. 7 meses de desperdício de tempo, que no fritar dos ovos não serviu para nada, a não ser para tentar desgastar o governo do presidente Lula. Mas aí os governistas pelo menos conseguiram impedir aí a aprovação desse relatório, que segundo a ministra não era um relatório sério. E aí eles apresentaram um relatório alternativo, baseado em, segundo Gleisi Hoffmann, em provas, né? E que nesse relatório pediram indiciamento do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, mas aí acabou que não teve foi relatório nenhum. Mas vamos continuar ouvindo aqui a Gleisi Hoffmann. E o que é mais importante, o governo do presidente Lula devolveu 2,950 bilhões a 4,3 milhões de aposentados. Isso é importante, hein? Se fosse o governo anterior, eles não iam devolver, não. Aposentados e pensionistas que haviam sido roubados. Nunca houve um ressarcimento dessa dimensão. Enquanto o governo trabalhou para investigar, prender e entregar os criminosos à justiça para recuperar o que foi roubado e devolver o dinheiro de quem foi roubado, o comando da CPMI do INSS passou 7 meses fazendo acusações falsas. 7 meses fazendo acusações falsas. Estamos sempre dizendo aqui, a arma da extrema-direita é a mentira. A arma dos defensores da democracia tem que ser a verdade. Por mais que a verdade não se espalhe nas redes sociais da mesma forma que a mentira se espalha, nós temos que falar a verdade sempre para fazer aquele efeito do água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Por isso, volto aqui de novo, é importante, amigos e amigas, contribuir com os canais. Contribua com o nosso. Tá aí o QR Code, tá também nos comentários aí o link, né, para contribuir e para participar através do Live Pix. Mande a sua mensagem e fortaleça o nosso canal. Vamos continuar aqui. Vazamentos ilegais de informações, tudo direcionado para fazer politicagem contra o governo e gastando dinheiro dos contribuintes nessa farra de mentiras e irresponsabilidade. Gastando dinheiro dos contribuintes nessa farra de mentiras. É complicado isso aí, né? Dinheiro desperdiçado. Poderia estar sendo utilizado em coisas úteis, mas foi utilizado em politicagem vulgar. Nós vamos continuar as investigações. Todos os responsáveis serão punidos. Vamos continuar as investigações, todos os responsáveis serão punidos. Importante posicionamento da ministra. É isso, meus amigos, minhas amigas. O que você acha? Se manifesta aí nos comentários. Eu sou o Flávio Rezende, este é o canal A Voz do Cerrado. Vamos fortalecer os canais que combatem a extrema-direita, que espalham a verdade e fazem um bom debate. Se não está inscrito, se inscreva, deixa seu like e compartilhe esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.